Meu nome é Amir, vou falar com vocês sobre threads e Node. Eu estou de máscara porque eu fiz uma cirurgia, estou com a cara toda cheia de hematoma. Mas acho que dá para ouvir? Está dando para ouvir bem? Perfeito. Bom. Deixa eu ver. Não, melhor isso aqui. Bom, então eu sou Amir, eu formei em Informática Biomédica aqui na USP. Hoje eu sou Dev Senior e tenho algumas certificações Node, AWS e no Microsoft. Então, aqui um resuminho do que a gente vai falar hoje. Primeiro, o que são as threads, passar bem a nível mais alto nível. Depois, como elas funcionam no Node. E, por final, código para a gente ver como que a gente faz a gestão. Bom, então, primeiro, falando do processador. O computador tem ali essa peça que funciona para executar as instruções e cálculos. Ele é conhecido como o cérebro do computador e dentro dele são executados os processos. O processo, uma tarefa ou job, ele é um programa de execução, basicamente. Ele pode ter uma ou mais threads. E é uma sequência de comandos dentro do processo. Então, basicamente, ele vai pegar quais são as instruções do programa, vai executar elas, e decodificar e depois executar. E aí agora, como que elas funcionam no Node? Bom, o Node é single-threaded. E aí, por padrão, ele é executado só em um dos cores, só um dos núcleos do processador. E aí vem a pergunta. Bom, se ele só usa um core, quer dizer que os outros ficam ociosos? Não exatamente. O Node ele trabalha com o Event Loop e com o Worker Pool. Então, o que cada um deles significa? O Event Loop ele funciona para gerenciar os processos e as instruções do programa. E a Worker Pool ela tem, por padrão, quatro threads. Ele usa 4 núcleos, porque é single-threaded. E aí, essa é a parte que executa outras tarefas. Então, o Event Loop gerencia e as tarefas são feitas, algumas tarefas são feitas no Event Loop, outras são feitas na Worker Pool. Então, aqui basicamente foi o que eu acabei de falar. O Event Loop ele vai trabalhar com as tarefas, as operações async, de I/O, e também a parte de gerenciamento e orquestração dos outros processos. A Worker Pool ela vai trabalhar com as operações I/O que são síncronas e as operações que são CPU heavy, ou seja, são as coisas que não são de I/O. Por padrão, ela tem a Worker Pool tem 4 threads e essa quantidade é definida na hora que você inicia o programa. E aí tem 2 jeitos de fazer isso. O primeiro deles, ele usa uma variável de ambiente e aqui eu coloquei o tamanho 7, porque eu tenho 8 núcleos. O primeiro núcleo vai ser usado para o Event Loop, os outros 7 para as Worker Threads. Essa não é a maneira ideal de iniciar. Por quê? Primeiro, eu tenho um número fixo, então se eu for colocar numa outra máquina, eu vou ter que saber quantos cores ela tem. E a outra coisa é que, se alguma thread der problema e ela morrer, essa thread não vai ter que ser criada uma nova thread. Então, o sistema vai estar usando uma thread a menos. Tem um outro motivo que quando a gente usa dessa definição, como não tem nenhuma gestão mais específica para threads, normalmente as 2 primeiras threads são usadas, às vezes a terceira, mas se tiver 16 núcleos, as outras vão ficar ociosas normalmente. Mas isso é uma verificação empírica e não exata. E aí tem o segundo módulo. O segundo módulo, que é usando o módulo cluster. E aí o cluster, ele vai ter cada processo que é o worker, e vai criar um deles para cada núcleo da CPU. Então aqui a gente consegue colocar a quantidade de núcleos como a quantidade de workers, porque o próprio cluster vai gerenciar e falar o worker número 1, que é o worker primário, vai ser o Event Loop, e os outros vão ser os workers da thread pool.
E aí, então, basicamente, o que eu falei aqui, o worker primário ele vai ser os outros workers. Aqui é como a gente faz isso no código. Então, primeiro eu pego esse módulo cluster, que ele é built-in do Node, pego com o módulo OS a quantidade de cores que eu tenho na nossa CPU, e aqui depois eu peguei um arquivo server, que é onde a gente inicia mesmo o código do Node, aquele normal. Peguei a porta que está sendo usada, e aqui eu faço uma verificação. Se eu estou rodando no primeiro worker, então eu vou criar clusters, aqui eu vou criar workers, com quantidade de CPUs, então se eu tiver 8, ele vai criar 8, e caso dê algum problema, caso algum cluster tenha o sinal de saída, eu vou mandar uma mensagem no log, falando que deu problema, e vou recriar essa thread que deu problema. Se não, se eu não tiver num cluster primário, se eu tiver num outro, eu vou só executar o sistema. Basicamente é isso. Aqui tem os meus contatos. Esse QR Code vai para uma página que tem esses contatos também. E é isso, basicamente. Se tem alguma pergunta, alguma coisa? Pode. Bom, eu já tive muito problema com o WebSocket. Aí eu cheguei a algumas soluções igual a essa. É o melhor mundo para trabalhar com WebSocket no Sim, Node? porque aí cada WebSocket ele usa uma requisição HTTP e quando eu crio ali os forks, ele consegue receber uma requisição por fork. Ah, tá. Aí a thread não trava, não dá problema. Não trava, não dá nada. Era mais isso. Beleza. Outra? Não? Então, é isso. Obrigado, pessoal.